O meu melhor amigo Jack e eu sempre tínhamos nossos lugares secretos onde nos escondíamos do resto do mundo, seja um canto no pátio da escola ou o skate park nas proximidades, quando estávamos cansados dos adultos ao nosso redor ou de nossos irmãos. Nós simplesmente pegávamos nossos quadrinhos e saíamos por um tempo. Depois de alguns anos, construímos uma casa na árvore no quintal do Jack e passamos muito tempo lá. No entanto, quando seu irmão mais novo vinha nos acompanhar e não conseguíamos expulsá-lo devido à presença da mãe deles, muitas vezes íamos para a floresta com nossos livros e lanternas e ficávamos o dia inteiro. Com o tempo, a casa na árvore passou a ser mais frequentemente ocupada pelo irmão do Jack e seus amigos. Sua mãe dizia que já estávamos ficando velhos demais para ela, o que discordávamos veementemente, mas fomos forçados a encontrar um novo esconderijo. Então, um dia, pegamos nossas coisas e fomos para a floresta novamente, indo mais longe do que nunca. Tentamos construir um novo abrigo, mas ele nem chegou perto da grandeza da casa na árvore, e voltamos para casa desapontados. No dia seguinte, minha mãe nos enviou para a floresta novamente para passear com nossos cachorros, Sammy. Fomos ainda mais longe do que antes, determinados a dar uma segunda chance à busca. No entanto, Sammy não estava muito interessado em procurar os melhores lugares possíveis e nunca esperava por nós enquanto avaliávamos um certo local quanto ao seu potencial. Uma vez, quando ele saiu correndo novamente, ele não voltou. Fui eu quem percebeu, e depois de 30 minutos chamando, procurando e assobiando, liguei para minha mãe em pânico. Ela rapidamente dissipou minhas preocupações e me assegurou que eu provavelmente o encontraria em breve. Não era a primeira vez que ele fazia isso, e todas as vezes ele sempre voltava. Então, Jack e eu continuamos a caminhar, mesmo quando o crepúsculo começou a cair. Ligamos nossas lanternas, e Jack de repente sinalizou para que eu parasse. Ele disse que ouviu latidos, e ficando em silêncio, eu também ouvi. Corremos na direção de onde vinha o som e encontramos Sammy na frente de um pequeno edifício de pedra, latindo para algo que parecia ser nada. "O que você tem aí, amigo? Estávamos procurando por você em todos os lugares." Peguei a coleira e Sammy começou a rosnar para algo. Conectei a coleira de volta à coleira de Sammy, e ambos começamos a sair. Lançamos um último olhar para o edifício, concordando que Sammy nos ajudou a encontrar um esconderijo afinal, e voltamos no dia seguinte. Já era crepúsculo quando terminamos nosso trabalho escolar e jantar primeiro. Deixamos Sammy em casa e levamos apenas nossas lanternas, celulares e pilhas conosco, prontos para a escuridão. O edifício de pedra se revelou uma estrutura quase quadrada com uma porta de metal rangente, um telhado de ferro corrugado e sem janelas. Não havia nada dentro, e o chão era feito da mesma pedra fria. Levamos o dia seguinte para trazer algumas cobertas e almofadas antigas, até mesmo uma lâmpada que funcionava com pilhas. A casa na árvore foi totalmente esquecida, e passamos os últimos dias de semiverão com a porta de metal aberta enquanto sentávamos lendo no pequeno edifício. Fechamos quando o outono chegou, o que não nos incomodou muito, pois já estava escuro lá fora. Nosso interior também passou por algumas atualizações. Penduramos uma guirlanda com luzinhas acima de nossas cabeças e colocamos posteres nas paredes. Pensávamos que este esconderijo ia durar para sempre. Íamos lá todos os dias por padrão, mesmo quando chovia, especialmente quando chovia, na verdade. O som das gotas no telhado de ferro tinha que ser a melhor coisa que existia, ticando calmamente ao fundo enquanto ambos ouvíamos nossa própria música com fones de ouvido. Um dia, estávamos ouvindo a mesma música no meu celular, deitados preguiçosamente nas almofadas com nossos trabalhos escolares intocados no canto. Chovia bastante, com o vento uivando ao redor do edifício. Após um tempo, meu celular morreu, e não tínhamos mais música para ouvir. Jack suspirou profundamente, preparando-se para fazer qualquer coisa para evitar sua lição de casa. Mas, quando a porta rangeu de repente, ele deu um pulo e parou de cantarolar. Nós olhamos para a entrada antes de nos olharmos. Eu ignorei e alcancei meu caderno, mas ouvimos passos correndo atrás do edifício.
Lembro-me de ambos estarmos bastante assustados. Eu estava apenas esperando que fosse alguém explorando a floresta inofensivamente ou algo assim, mas estava chovendo lá fora, e estávamos razoavelmente longe na floresta. Antes que pudéssemos responder, ouvimos passos correndo ao redor do edifício, seguidos pela porta se abrindo violentamente. O vento e a chuva entraram na sala, Jack gritou, e eu estava tão assustado quanto ele, incapazes de nos movermos. Assistimos para a escuridão da floresta até percebermos que ninguém estava lá, pelo menos não mais. Eventualmente, encontrei forças para me levantar e fechar a porta. Concordamos em sair em breve, e quando chegamos em casa encharcados, decidimos não visitar o esconderijo na escuridão novamente, pois não sabíamos quem tinha aberto a porta e não queríamos ficar outra noite para descobrir. Na verdade, ainda não sabemos. Eu moro em Detroit, Michigan. Se você não estiver ciente, Detroit possui alguns dos maiores números de prédios abandonados nos Estados Unidos. Não tenho certeza exatamente por que isso acontece, mas sempre cresci em cidades vizinhas a esses prédios antigos e desgastados, então estava acostumado. Muitas pessoas costumavam se reunir neles ou explorá-los por diversão, era algo comum. Quando estava na escola secundária, tinha um melhor amigo a quem chamarei de Philip. Durante nossos anos na escola secundária, ambos começamos a nos interessar por esses prédios abandonados, pensando no que tinha acontecido antes de serem abandonados e no que ainda poderia estar dentro deles. Obviamente, sabíamos que era um pouco perigoso explorá-los, mas, tendo acabado de nos tornar adolescentes, nos sentíamos durões por algum motivo e, de certa forma, nos forçávamos a não ter medo deles. Sabíamos que gangues às vezes se reuniam nos bairros abandonados, com todos os prédios próximos uns dos outros, então evitávamos esses lugares. No entanto, havia muitos outros prédios próximos, isolados nas áreas arborizadas, então começamos a explorar esses ao longo dos próximos meses. Íamos a talvez 3 ou 4 e fazíamos de cada um deles nosso local de encontro designado por algumas semanas antes de encontrar um novo lugar. E foi aí que as coisas pioraram. Philip e eu estávamos descendo uma estrada de concreto cheia de mato e rachaduras que levava a várias casas abandonadas que já tínhamos visitado. Continuamos mais adiante desta vez, porém, em busca de um lugar novo e interessante. A maioria das casas ficava a apenas alguns minutos de caminhada uma da outra, mas, à medida que avançávamos pelo caminho, percebemos que já caminhávamos por quase 5 minutos e não tínhamos visto outra casa. Continuamos, inseguros sobre o que esperar. A questão é que ainda havia um caminho de concreto, então tinha que levar a algum lugar. Eventualmente, talvez mais 5 minutos depois, chegamos ao fim da parte de concreto do caminho. No entanto, havia um trilho de cascalho fraco que continuava. Até onde podíamos ver, eram apenas árvores, mas tínhamos certeza de que tinha que levar a algum lugar, então continuamos avançando. Apenas 1 ou 2 minutos depois, finalmente chegamos à casa. Era uma construção estranha, parecida com uma casa geminada, mas uma casa geminada aleatória a essa distância não faria muito sentido. Todas as janelas estavam tapadas e a porta da frente estava fechada, mas a garagem estava entreaberta, deixando um espaço de alguns metros na parte inferior para nós rastejarmos por baixo. Nós batemos na porta da garagem de metal algumas vezes para ter certeza de que iria segurar e então nós dois nos ajoelhamos para passar por baixo dela. Dentro da garagem não havia praticamente nada, apenas um pouco de lixo e sujeira, mas a porta que levava para casa estava fechada. Eu me encostei nela, girando a maçaneta e empurrando com força, mas ela não se mexeu. Ei, você pode me dar uma mão com isso? Eu disse para Philip. Nós dois empurramos e conseguimos abri-la o suficiente para passar. A primeira coisa que notamos foi uma enorme cômoda que estava encostada na porta. Eu dei a Philip um olhar confuso e ambos escalamos por cima dela para entrarmos na cozinha. De onde estávamos, podíamos ver um corredor que levava a uma escada que subia, bem como o que parecia ser a sala de estar.
Estranhamente, o lugar não estava em péssimo estado, não havia muito lixo dentro e estava relativamente limpo. Podíamos ver que as pessoas já tinham estado ali antes, pois havia várias pegadas nos pisos de madeira empoeirados. Conforme começamos a caminhar pelo corredor, um súbito barulho suave veio do outro lado da casa. Parecia que algo pequeno havia caído no chão. Trocamos olhares e ficamos parados em silêncio no corredor, ouvindo qualquer outro som. Eu não sei sobre Philip, mas eu estava definitivamente começando a ficar preocupado. A porta da frente estava logo à nossa frente, então, depois de alguns segundos de silêncio, comecei a me aproximar dela devagar. Um pouco mais da metade do caminho até lá, um som alto e agudo de metal arranhando vibrava pela casa, seguido por um estrondo enorme na garagem. Eu abri a porta da frente e saímos correndo dali. Meu coração estava batendo fora do peito e eu podia sentir a adrenalina correndo por mim. Quando chegamos de volta ao caminho, olhei para trás e vi que a garagem estava completamente fechada agora. Corremos praticamente o caminho todo de volta para a casa do Philip. Nenhum de nós estava certo do que havia acontecido. Philip achava que era apenas uma coincidência que a garagem havia caído enquanto estávamos lá, mas eu não estava tão certo. Acredito que alguém pode ter armado o lugar como uma armadilha, esperando que as pessoas entrassem pela garagem e depois as trancando. Por que mais a porta estava bloqueada por uma cômoda enquanto a garagem inútil estava entreaberta? Eu não sei se eles pensaram que ainda estávamos lá e foi por isso que a fecharam, ou talvez tenha sido apenas para nos assustar, sabendo que já tínhamos escapado. Nunca voltamos para descobrir, e desde então decidimos explorar apenas os lugares próximos e não as áreas profundas das florestas. Naquela época, eu estava no início dos meus 20 anos e tinha um grupo de amigos relativamente pequeno. Éramos principalmente eu, Andrew e David. A maior parte do tempo que passávamos juntos era apenas caminhando na floresta próxima e conversando, ou indo explorar coisas aleatórias. Mas em uma noite, Andrew veio até minha casa e me contou sobre um prédio abandonado e assustador que um de seus amigos havia mencionado. Ele disse que ficava em uma trilha em uma área arborizada não muito longe daqui. Claro, eu perguntei o que era o lugar, ao que Andrew respondeu que ele não sabia e que nem mesmo o amigo dele tinha se aproximado dele. Isso realmente me deixou animado, e nós dois ligamos para David para contar a ele também, e ele parecia bem animado com isso. Já eram 5 horas, mas o sol só se punha às 7, e a escuridão tornaria a experiência mais emocionante de qualquer maneira. Então, Andrew e eu pegamos algumas coisas básicas, como lanternas e lanches, e fomos até o apartamento de David para buscá-lo. Estacionei o carro ao lado de um mercado local que ficava a apenas alguns minutos a pé da beira da floresta. Supostamente, havia uma trilha de meio quilômetro que levava a um pequeno mirante, mas se você continuasse além do final da trilha por alguns minutos, encontraria o prédio abandonado. Sabendo disso, encontramos a entrada da trilha e continuamos, passando por várias outras pessoas que estavam voltando. Sinceramente, comecei a perder um pouco da excitação, pois comecei a sentir que isso era apenas uma brincadeira. A trilha parecia bastante movimentada, então como não poderíamos saber sobre esse lugar antes? De qualquer forma, continuamos, e eventualmente, chegamos ao mirante. O sol ainda estava parcialmente alto nesse ponto, mas a floresta começou a escurecer gradualmente a cada minuto. Fizemos uma rápida pausa no mirante para pegar as lanternas, depois continuamos além da área e para dentro das árvores. Não foi até cerca de 15 minutos depois que todos começaram a ficar irritados. Tínhamos navegado entre árvores espessas e arbustos na escuridão parcial por um tempo agora e não tínhamos visto nada. Tem certeza de que isso não é apenas uma piada estúpida, Andrew? Perguntou David de forma passivo-agressiva. Não, esse cara estava falando sério, confie em mim, ele respondeu, tentando nos tranquilizar. Apenas um segundo depois, ouvimos um arbusto próximo fazendo barulho, e imediatamente apontamos nossas lanternas na direção do som.
Eu dei um pulo ao ver o arbusto se mexendo como se um animal tivesse pulado dele ou algo assim, mas logo atrás dele, à distância, conseguimos ver uma estrutura antiga. Um arrepio de excitação percorreu meu corpo novamente, e todos seguimos naquela direção. A construção era muito estranha, não parecia que pertencia à floresta. Parecia um pequeno edifício de trabalho, talvez tenha sido uma estação de marcenaria ou algo assim, eu não sei. A porta da frente de madeira antiga estava deitada no chão bem na frente da estrutura, e assim que entramos, imediatamente fomos atingidos por um cheiro horrível e repugnante. Olhamos um para o outro, claramente nervosos, mas ainda mais curiosos. O primeiro andar consistia em 3 quartos. O primeiro era um espaço aberto com uma grande mesa de madeira ou bancada de trabalho. Havia muita sujeira espalhada e ferramentas enferrujadas que foram deixadas para trás. Segui David pelo corredor que levava aos outros 2 quartos, ambos com portas fechadas. O cheiro era ainda mais forte quanto mais nos aproximávamos da porta, a ponto de Andrew recuar e cobrir o nariz com a camisa. Galera, devíamos sair, esse cheiro é insuportável, murmurou Andrew enquanto movia sua lanterna. Nós dois o ignoramos, embora eu começasse a sentir uma sensação muito ruim. Apontei minha lanterna para outra porta e dei alguns passos em direção a ela, enquanto David abria outra porta e entrava na sala. Quase que instantaneamente, David gritou e rapidamente recuou da sala, nos fazendo pular. Isso foi seguido por múltiplos sons altos de pancadas ecoando pelo prédio de trás da porta fechada do 3º quarto. Saímos correndo freneticamente, não parando até estarmos completamente sem fôlego. O que acabou de acontecer? Disse Andrew entre respirações ofegantes. Havia um corpo no chão daquele quarto, juro por Deus, tinha um corpo lá. David estava em pânico, olhando ao redor. Pude ver em seus olhos que ele estava seriamente traumatizado pelo que acabará de ver. Mencionei que precisávamos continuar nos movendo e que achava que havia alguém mais naquele 3º quarto, escondido. Conseguimos sair relativamente rápido, basicamente correndo na direção que sabíamos que nos levaria à estrada. Quando chegamos de volta ao carro, dirigi até a delegacia de polícia a algumas quadras de distância, onde explicamos o encontro. O policial que registrou nosso relato honestamente parecia envergonhado de nós, como se fossemos estúpidos por ter ido lá. Quer dizer, pode até ter sido uma ideia tola, mas também tínhamos acabado de explicar que poderíamos ter encontrado uma cena de assassinato e esse policial estava nos tratando com uma atitude irritada. De qualquer forma, eles enviaram alguns policiais para lá, e nós ficamos esperando em nosso carro do lado de fora da delegacia por mais de 2 horas até finalmente recebermos uma ligação e voltarmos a entrar para falar com um grupo de policiais. Eles encontraram manchas de sangue e sinais de alguém ter estado lá recentemente, mas ninguém. No entanto, pareciam levar a situação mais a sério agora e nos interrogaram mais detalhadamente. Avançando algumas semanas depois, eles encontraram o que provavelmente era o corpo que David tinha visto, mal enterrado a várias centenas de metros do prédio abandonado. Acredito que determinaram que a pessoa estava morta antes de ser trazida para o prédio, então acho que era apenas onde eles esconderam o corpo antes de se livrarem dele. Pelo que sei, o caso não foi muito longe, e não sei se eles sequer encontraram suspeitos reais. Foi uma experiência louca, no entanto, e o fato de estarmos tão perto de um possível assassino ainda me perturba quando penso nisso hoje.